Olá pessoal que está nos acompanhando no canal da Web Rádio Fraternidade, mais um bate-papo aqui muito bacana com a doutora Ivênia Prada. Primeiramente, muito obrigado pela companhia, doutora. Eu que agradeço a oportunidade desse papo. Tudo certo. Primeiramente, hoje no sábado, no Sexto Céu, a senhora abordou um tema muito interessante, que é a tríplice, que é a filosofia, a ciência e a religião. Queria que você nos explicasse como essas três coisas se complementam. Olha, foi muito interessante essa proposta de Kardec ao codificar a doutrina espírita, porque ele começou com base de ciência, né? Ele sempre deixou isso muito claro em toda a obra dele. E por que ele fez isso? Porque ele começou a observar o fenômeno mediúnico. Aliás, começou quando ele foi observar aquele fenômeno aparentemente fútil, que era da brincadeira de salão, não é? Das mesas girantes. Ele de começo não se interessou, mas quando o amigo dele, o Sr. Fortier, falou que as mesas eram magnetizadas, ele se interessou, porque ele se interessava já por estudar o magnetismo, né? Ele foi. E ele acabou enxergando uma coisa que centenas de pessoas que tinham presenciado aquele evento não tinham visto. Ele enxergou alguma coisa além, porque ele disse assim: eu vi nessa aparente futilidade alguma coisa séria, talvez uma lei que eu vou tomar a mim para estudar a fundo. E ele começou a fazer isso. Ele começou a frequentar as reuniões da casa do Sr. Baudin, reuniões mediúnicas, e ele começou a se interessar, então, por levantar o conhecimento desse mundo invisível, conforme ele referiu, né, que é o mundo dos espíritos. Então, começou com ciência. Acontece que ciência sem filosofia, ela é vã, né? Ela não tem uma proposta melhor, uma coisa assim. Então, ele começa a buscar nos antigos filósofos da Grécia Antiga, parcialmente, especialmente em Sócrates e Platão, influência para lidar com essa ciência. E ele coloca no Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, na introdução, no item 4, ele coloca de maneira bem clara que Sócrates e Platão foram precursores das doutrinas cristãs e particularmente do Espiritismo. Então, eu peguei na palestra, eu levantei isso, porque também a ciência, ela tem a parte de explicar o fenômeno, mas ela não vai às causas, às essências. Quem faz isso é a filosofia. Então, é um casamento perfeito entre ciência e filosofia. Por isso que Kardec teve esse discernimento de acoplar à ciência essa visão de filosofia com consequências morais. A estrutura da doutrina espírita é particular. Eu sou assim admirador dessa estrutura porque ela é completa. Ela tem o conhecimento, ela tem a reflexão filosófica do significado do conhecimento com consequências morais que correspondem às nossas escolhas. Por isso que na doutrina espírita é fácil a gente entender que as nossas escolhas, o nosso aspecto moral que caracteriza o aspecto religioso é fruto do conhecimento. Então eu digo sempre brincando que nós espíritas somos condenados, no bom sentido, a estudar, porque nós vamos escolher cada vez melhor quanto mais conhecermos a realidade do espírito. E ontem, doutora, a gente estava conversando ali nos bastidores, aproveitando que você finalizou sua resposta falando sobre isso, sobre essa responsabilidade que nós humanos, com a consciência que temos, principalmente nós espíritas, essa responsabilidade que temos. Queria falar também sobre esse paradoxo, porque no reino que a gente tem no planeta, nós somos talvez o único ser que tenha tanta consciência. Mas ao mesmo tempo é o ser que acaba destruindo o próprio planeta, que vários seres vivem. Como é que faz com esse paradoxo? O que a gente pode tirar disso? Olha, no livro que eu escrevi com os meus grandes amigos Décio Iandoli Júnior e Sérgio Lopes, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, a gente comenta a respeito desse paradoxo que você está dizendo, porque o terceiro andar da nossa casa mental, que trabalha com os lobos frontais do cérebro, ele tem a ver com progresso intelectual e progresso moral. Então, o que se pergunta, por que o nosso progresso moral está aquém do nível do nosso progresso intelectual? Né? Porque a nossa espécie já conquistou aí várias coisas do universo. Hoje nós temos telescópio Hubble, tem sonda espacial em todo lugar,
Mas olha do ponto de vista moral o que nós ainda fazemos com a nossa própria espécie, com os animais, com o planeta, não é? Então, na Gênese de Kardec, acho que logo nos primeiros capítulos ele diz assim, que o ser humano ainda pratica o mal por desconhecer o bem. E eu entendi que ele diz isso porque assim, é um resíduo que nós temos ainda dos tempos primitivos em que nós precisávamos cuidar da nossa sobrevivência, que é uma atitude egocentrada. Porque quando a gente estava encarnado lá nas cavernas, a gente não dava conta de cuidar do planeta inteiro, de cuidar de nada, a gente dava conta de sobreviver e reproduzir a espécie. Então a Gênese continua. Nos indivíduos que ainda têm esse resíduo do egocentrismo e baixa moralidade, ou seja, a sua moral para com o próximo ainda não chegou aos patamares desejáveis, o indivíduo continua a praticar o mal. Porque entre o bem e o mal, nós temos que discernir. Isso está muito bem explicado no Livro dos Espíritos, na questão 629. Tanto se fala em moral, tanto os espíritos falaram em progresso moral, que Kardec pergunta, afinal, de que moral nós estamos falando? E os espíritos respondem, a moral é a regra da boa conduta, que começa por discernir entre o bem e o mal, para que o homem possa escolher o bem e para o bem de todos. Por isso que eu reforço, né, que o limite das nossas escolhas, para o bem ou não para o bem, depende do nosso conhecimento da realidade do espírito, que é a nossa proposta toda da estrutura da doutrina espírita, desemboca nisso, fazer o bem e para o bem de todos. Não é só para a minha família, para o meu grupinho, é para o bem de todos que estão inseridos naquele contexto, né? Então nós temos que fazer avançar o nosso progresso moral, que é justamente atender a recomendação dos Espíritos na questão 629 do Livro dos Espíritos, que, repito, é fazer o bem e para o bem de todos. Isso aborda o que a gente estava falando no início, talvez seria uma reflexão filosófica espírita no nosso dia a dia, mas como colocar isso em prática? Nós temos que obedecer a recomendação de Jesus, né? Fazer ao próximo o que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse, amar ao próximo como a nós mesmos. Porque nessa fase de encarnados lá nas cavernas, em que a gente só conseguia cuidar do próprio corpo, da sobrevivência e da reprodução da espécie, então essa seta, ela é voltada para nós mesmos, né? Então eu tinha que cuidar de mim. Quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, ele está propondo que você pegue esse vetor, essa seta, e reverta para fora. E a gente tem dificuldade em fazer isso, né? Nós ainda somos egocentrados. Mas é um trabalho que a gente tem que fazer com essa proposta mesmo, né? Na questão 780A do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta que a gente está tocando aqui. Por que o nosso progresso moral ele não está no mesmo nível dos nossos avanços tecnológicos? E os Espíritos respondem, porque no caminho do progresso moral existem dois grandes entraves, o orgulho e o egoísmo, que são justamente características dessa fase em que nós estamos no estágio egocentrado. Nós precisamos vencer o orgulho, vencer o egoísmo para reverter essa seta para fora. É um trabalho que a gente tem que fazer no Conhece-te a ti mesmo, né? Aliás, eu falei na palestra de hoje que na antiga Grécia, na Magna Grécia Antiga, aqueles monumentos grandes que tinham, né? Que as pessoas iam como se fossem hospitais, por exemplo, o oráculo de Delfos, né, ou de Apolo, logo na entrada tinha um escrito, conhece-te a ti mesmo. E é a oportunidade da pessoa, quando entra lá no oráculo, né, de entrar em contato com esse clima de divindade, esse clima da espiritualidade, de alguma coisa a mais. E na saída do oráculo tinha outro escrito lá, realiza-te o que podes, para a pessoa se autorrealizar, né? Então, o autoconhecer-se, o autorrealizar-se, contempla o que Sócrates falava da beleza, porque ele falava que o nosso progresso espiritual, o progresso do psiquismo, que é a busca da virtude, que ele chamava de ereté, tem que se fazer através do cultivo da beleza. A beleza implicando no autoconhecimento e na autorrealização, né? Então, esse caminho nós temos que fazer, mas a gente ainda está um pouco frágil
nas possibilidades de vencer essa resistência do orgulho e do egoísmo. É um trabalho que nós temos que fazer, né? Diariamente. Diariamente, constantemente. Todos os dias. Muito obrigado, viu, doutor Ivene? Agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês e de estar aqui no céu, né? É o que eu dizia para os meus amigos, olha, eu estou indo para o céu. Não o céu de Jesus, que eu ainda não mereço, mas o céu de Uberlândia eu vou. Né? É verdade. Mas eu fico muito feliz com a oportunidade, viu? Agradeço muito. A gente que agradece e também agradece a companhia de todo mundo que está nos Agradeço assistindo. a todos que estão aí nos bastidores. Muito obrigada.